Olá, pessoal, boa noite. Mais uma terça-feira muito animada por aqui pelo Vencer Ágil e hoje com um tema muito importante, não tão importante quanto o próprio palestrante, né, que está aqui enriquecendo e trazendo um tema muito rico para a gente, e que a gente sabe que quando a gente vai selecionar, a gente passa aí por inúmeros desafios dentro do mercado de trabalho jurídico. Então, quero agradecer a presença de todos, em especial o tempo, a disponibilidade de Bruno, por trazer um tema que para a gente é muito caro. Então, Bruno, muito obrigada novamente, seja muito bem-vindo ao Vencer Ágil. Eu que agradeço, Gleice, enfim, agradeço pelo convite, né? Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, enfim, para poder compartilhar um pouco, né, do dia a dia, do que a gente vê ali na Alex Nautas, enfim. Então, espero, né, fazer jus ao tempo que vocês estão disponibilizando. A gente sabe que a agenda é corrida, né? E que seja bem proveitoso. E, obviamente, que, né? Vou ficar muito contente se vocês também participarem, se quiserem fazer perguntas, trazer contribuições, porque eu sei que cada um que está aqui também tem muita, né, a agregar aqui nesse tema, tá bom? Então, vou compartilhar a tela, tá? Para a gente começar. E galera, para mim não tem problema nenhum durante o bate-papo vocês perguntarem, observação, fiquem à vontade aí para participar se entenderem necessário, tá bom? Ah, não, tá normal. Estão enxergando a minha tela? Só dá um joinha para mim aí, só para eu ter. Tá, show de bola. Então vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre o panorama do mercado de trabalho jurídico, né? E os desafios aí de empresa, escritório de advocacia, que precisa contratar novos profissionais aí para o teu time. Então, antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né? Sou o Bruno Nasser, aqui Alex Nautas, né? Sou advogado aqui com quase 10 anos de experiência em gestão jurídica. Sou o CEO da Lex Nautas e agora fundador e host do Lex Talks, né? É um novo canal aí que a gente está criando para conversar com gestores de escritórios, quem trabalha em jurídico interno da empresa e legal tech, para falar um pouco sobre inovação, tecnologia, enfim. A gente já tem a página no Instagram, mas ainda não estamos com conteúdo divulgado, ele só está gravado, né? Mas já convido vocês aí, quem tiver interesse, a seguir o nosso perfil. Bom, Alex Nautas, né? Nós somos especializados em recrutamento e seleção para a área jurídica. Desde o início aí da nossa empresa, mais de 100 escritórios e empresas já utilizaram a Alex Nautas em alguma etapa do seu processo de recrutamento e seleção. Atualmente, aí, o nosso banco de dados conta com mais de 20 mil candidatos e candidatas, né? Foram mais de 600 vagas de trabalho, mais de 700 entrevistas, e hoje nós estamos presentes no Brasil inteiro, né? Então, hoje a Alex Nautas recruta aí em todos os cantos do Brasil. Bom, o objetivo aqui é dar um overview, né, sobre o mercado de trabalho, levando em consideração todas as áreas no escritório de advocacia e não necessariamente, né, só o jurídico. Então, a gente vai falar sobre o jurídico administrativo, administrativo financeiro, né, dar um contexto geral aí para vocês. Esses números, acho que a maioria de vocês já conhecem, já sabem, né? Se a gente for considerar profissionais que iniciaram o curso de direito, né, a gente está falando aí de 5 milhões de profissionais espalhados no Brasil inteiro. Por óbvio que dentro do escritório de advocacia, a gente tem pessoas de outras áreas, a gente tem pessoas, enfim, né, que cursaram outros cursos, mas a gente falando em profissionais jurídicos, 5 milhões. E aqui dividido, né? Acadêmicos de direito, mais de 800 mil, ali, né, graduados de direito, mas que não estão com a OAB ativa por, né, vários fatores, enfim, 1,5 a 3 milhões, né, dados estimados, e advogados registrados hoje na OAB, 1,3 milhões, e esses números só sobem, né? Bom, quando a gente olha para dentro hoje das empresas, né, falando em jurídico,
A gente começou a analisar alguns dados aqui na LexNautas para entender qual era o tempo médio de permanência, né, dessas pessoas em determinados perfis de empresa. Então, hoje, né, falando de profissionais como um todo da área jurídica, aproximadamente 2 anos é o tempo médio de permanência que esse profissional fica no mesmo escritório, 2 anos e meio no jurídico interno, 3,5, né, quase 4 anos aí falando em advocacia autônoma, e 1,8, quase 2 anos quando a gente fala de setor público, aí, enfim. Então, é importante a gente entender, né, olhando num contexto geral, que o turnover, saída e entrada de novas pessoas, é natural acontecer, e vai acontecer, né? O que a gente precisa fazer é deixar o nosso processo muito eficiente, para quando precisar contratar, né, isso impactar o menos possível dentro do nosso jurídico, e obviamente que no tempo que essa pessoa ficar junto com a gente, né, que seja bom enquanto dure, né, assim que se fala. Então, fazer o máximo possível para ser uma relação positiva, enfim. Mas é importante a gente entender que o turnover, saída e entrada de pessoas, vai existir. Vocês já ouviram falar da gig economy? Vocês conhecem esse termo? Então Eu tá, não. Maria. Legal. Então, quando a gente fala de gig economy, vou falar de forma bem simples aqui, né? Não vou aprofundar. É como se a gente estivesse falando da uberização do mercado de trabalho, né? Então, hoje a gente tem muitas plataformas que proporcionam novas formas de trabalho, né? Então, hoje, você tem aí a opção da própria Uber, né? Você tem a opção aí para quem gosta de passear com cachorros, com os pets, né? Então, você tem uma infinidade de possibilidade para você executar uma atividade remunerada, né? Dentro da área jurídica, a gig economy também está lá, né? Então, a gente tem aí a própria correspondência jurídica, né? A gente tem aí algumas soluções de elaboração de peças, né? E uma infinidade de questões. E aí é importante a gente entender, né, que hoje um escritório de advocacia, ele não, quando ele está falando em reter e atrair talentos, ele não concorre só com o seu escritório do lado, né? Hoje em dia ele concorre também com outras formas de atividades remuneradas, outras formas de trabalho, né? E aí, a gente falou um pouco aqui antes da gente começar, né, com quem estava, sobre o poder, né, de decisão está na mão de quem? Está na mão de quem recruta ou está na mão do candidato, né? Hoje é muito mais fácil você, pelo menos, tomar ciência de oportunidades de trabalho em aberto, né? Segunda questão, você ter acesso a outros tipos de atividade remunerada. Então, é óbvio que os bons profissionais, né, hoje, eles estão numa situação em que eles podem escolher tanto a empresa quanto o escritório, né, que ele quer trabalhar, que ele gostaria de trabalhar, tá? E aqui, um dado relevante, hoje, 53% dos profissionais cadastrados na LexNautas, eles têm interesse em trabalhos pontuais e específicos, né? Eles têm interesse em fazer parte da gig economy. E aqui nesse gráfico, que ele é um gráfico global, mundial, ele mostra, né, o quanto vem crescendo esse tamanho de mercado, né? Enfim, que envolve a gig economy. Então, é uma tendência que veio para ficar, né? Aí, quando a gente fala um pouco sobre o processo de recrutamento em si, né? Vamos lá, você divulga a sua vaga, você atrai os seus candidatos, né? Quais são os números que envolvem aqui o processo de recrutamento e seleção? Hoje, a média por vaga são 73 candidatos, que vão olhar e vão se inscrever para o teu processo seletivo. Só que desses 73, 31% deles, seriam os 12, né, serão compatíveis de forma objetiva com a sua vaga de trabalho. Então, aqui a gente está falando de tem a experiência que vocês querem, tem a especialização, desculpa, que vocês querem, né? Desses, a gente vai ter aqui 3 apenas
que vão ter boa performance nos testes. Quem nunca, num processo seletivo, viu um currículo maravilhoso, quando o candidato foi fazer o teste, foi fazer a prova, acabou identificando que ele não tinha aquela expertise que se buscava, né? E aí, por fim, você vai selecionar desses três apenas uma pessoa. E correndo o risco, né, a depender de como você conduziu o seu processo e a depender da sua marca empregadora, de essa pessoa optar por um outro trabalho, né? Então, o que a gente precisa entender é que quanto mais a gente montar vagas atrativas, quanto mais a gente deixar um processo mais simples, né? Uma comunicação mais alinhada com o candidato, né? Menos tempo a gente vai perder com candidatos que não vão, obviamente, ter o perfil que a gente busca, né? E aí, uma reflexão que eu gostaria que a gente tivesse aqui é, pensem, se está entrando 73 candidatos na minha vaga e eu estou selecionando apenas um, o que que os 72 candidatos restantes falam sobre o seu escritório? O que que os 72 candidatos restantes falam sobre a sua empresa, né? Vocês hoje têm essa preocupação de, poxa, não vou me preocupar só com quem eu quero selecionar, eu vou me preocupar também com quem eu não selecionei, né? A gente tem que pensar aqui que esses 72, os 72 daqui a pouco, podem estar dentro de uma empresa que você está prospectando, se você atende empresa, né? Pode ser o teu cliente no futuro, né? Pode ser também, obviamente, que ele, né, quando uma pessoa vier pedir uma indicação de uma vaga ou de alguma empresa, talvez ele não indique a empresa de vocês, o escritório de vocês, né? O ano passado, eu bati um papo com o pessoal da Nestlé, né, a área de recrutamento deles, e eles falaram muito sobre isso, sobre essa mentalidade, né? Do quantos candidatos que participam ali do processo deles, no final do dia, serão os clientes da Nestlé mesmo. Então, né, é preciso ter toda uma preocupação com relação a o que eu estou proporcionando de experiência aos candidatos que ali estão. E aí, né, o que mais assusta, obviamente, é quando a gente fala do custo, né? Exatamente, Fábio. Exatamente. Exatamente. Ele já percebe a desorganização da empresa ali logo no processo de recrutamento e seleção, né? E é isso, Mariana, tem que ter boas práticas ali no relacionamento também com o candidato, né? Quando a gente fala de custo, né? Quando você contrata uma pessoa errada para dentro da sua empresa, você tem aí um custo global de 60 mil reais por cada contratação. É óbvio que aqui a gente está analisando o tempo que você vai gastar treinando, todo, né, o custo que você tem para formalizar essa contratação, o tempo que essa pessoa não está entregando o resultado que você quer, e, obviamente, né, o tempo que você vai levar para você conseguir contratar novamente, recrutar novamente. Né? A gente já falou um pouco sobre os problemas, né? Então, a gente falou aí sobre o custo, a gente falou sobre o quanto a gente perde produtividade quando dentro de um processo seletivo, de recrutamento e seleção, entram mais de 70 candidatos e apenas um que a gente vai contratar, né? Agora, como que a gente pode identificar a pessoa, né, que tem as qualificações que a gente busca com agilidade? E aqui, não entendam agilidade com pressa, né? São coisas completamente diferentes. Você tem etapas que são importantes do seu recrutamento e seleção que você não pode pular, né? Então, obviamente que você realizar um processo com agilidade não quer dizer que você vai conseguir todas as suas vagas com, né, 3 dias, né? Você tem que respeitar todas as etapas do seu processo, né? Opa. Bom, quais são as principais dificuldades que a gente vê quando a gente vai falar dentro com os escritórios, né? Então, necessidade de contratação rápida, né? É sempre para ontem o recrutamento.
Dificuldade na divulgação das vagas, então muitas vezes não se tem muito tempo para parar, criar, lançar nos canais que precisam ser lançados, né? Dificuldade de estabelecer os critérios objetivos para a vaga mesmo. O que eu preciso para minha vaga? Quais são os requisitos? Qual é o perfil de pessoa que eu preciso, né? Escrever de forma clara, obviamente, quais são as atividades, né, que essa pessoa vai realizar. Eu sempre gosto de trazer alguns exemplos, assim. Então, eu vejo alguns recrutadores, né, que acabam não gostando, e obviamente com razão, quando a gente vê o currículo de um candidato e quando ele vai descrever as atividades que ele realizou, ele coloca assim, atividades inerentes à função do advogado, ou atividades inerentes ao controle jurídico, né? Mas, assim, não tem de forma detalhada o que realmente é feito no dia a dia. E, obviamente, quando você não tem essa informação, você não consegue fazer análise. Mas, de outro lado, né, a gente vê muitas vagas que são divulgadas do mesmo jeito, em que você não descreve quais são as atividades que são realizadas, você não descreve, né, qual é o perfil que você está buscando. Quem aqui nunca divulgou uma vaga, né? E ali depois foi ver no e-mail, tinha mais de 100 currículos, né? É óbvio, né? Vai receber aí uma enxurrada. Mas, né? Eu vejo às vezes muitas reclamações de, poxa, eu divulgo uma vaga, vem muito perfil que não tem nada a ver com o que eu estou buscando. Legal, mas assim, será que a gente fez o dever de casa também de especificar na descrição da minha vaga o que eu estou buscando, ou quem eu estou buscando, né? Uma reflexão que a gente precisa fazer. Dificuldade de fazer a triagem de currículo, né? Realmente. Exato, Mariana, gargalo na comunicação. Dificuldade de fazer a triagem de currículo, né? É óbvio, muitos currículos, a gente não tem muito tempo para analisar, né? Muitas vezes a informação não está clara no currículo do candidato, e a dificuldade de entrevistar todo mundo, né? Então, essas aqui são as principais dificuldades que a gente vê aí de quem precisa contratar. E aí, queria conversar um pouco com vocês sobre a atratividade das nossas vagas, né? Para os candidatos, né? A gente falou um pouco sobre as diferentes formas que a gente tem que o candidato tem de buscar oportunidade de trabalho, que a concorrência do escritório da advocacia não é mais só com o escritório do lado dele, né? Falando em atração de pessoas. E aí a gente começa a olhar assim, tá, poxa, mas o que os escritórios hoje oferecem, né? Para atrair os talentos para trabalhar. E aí a gente vê, né, benefícios, quando a gente vê nas vagas. PT, VR, férias, 13º, FGTS, INSS, bônus e remuneração variável, anuidade da OAB e plano de saúde e seguro de vida. Primeiro que algumas questões aqui, né, são obrigações legais, então, né, não necessariamente seriam benefícios, né? São coisas que realmente não tem como abrir mão. Mas vamos lá, né? Então, é isso aqui que o escritório está oferecendo. Mas, em regra, o que os candidatos querem? É isso que os candidatos consideram como diferencial, né, para escolher o seu escritório ou sua empresa? A gente viu alguns estudos aqui em que vários profissionais, né, mencionam o que eles veem como diferencial, né, daquelas empresas que realmente são as melhores empresas para se trabalhar, né? Quais são as características que mais eles evidenciam, né? Que mais chama atenção. Então, a primeira questão é a oportunidade de crescimento. E aqui a gente precisa entender que a oportunidade de crescimento, ela pode ter aspectos diferentes dependendo da pessoa, né? Para a oportunidade de crescimento pode ser só estritamente financeira. Para outro, a oportunidade de crescimento pode ser o aprendizado, né? Então, a gente precisa trabalhar muito bem com relação a esse aspecto. Qualidade de vida, né? Então, como que está o equilíbrio, né, entre que o escritório ou a empresa proporciona para o seu pessoal, para os candidatos, com relação ao equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, né? Quando você vai divulgar a sua vaga, você deixa claro na sua entrevista o que você oferece e se você oferece, né? Pontos que vão ajudar. Exato, Fá, exatamente isso. Trabalhar para não viver, né? E não mais viver para trabalhar, exatamente. É o que as pessoas cada vez mais querem, né?
Alinhamento de valores, né? Há um alinhamento de expectativa entre os valores da empresa e os valores do candidato, há esse fit. Hoje, os candidatos buscam empresa, né, que estão alinhadas com os seus valores pessoais, digamos assim, coisas que eles não abrem mão, né? E aí, por fim, a gente tem remuneração e benefícios, que também são importantes, né? A gente falou de 4 itens e ele está aqui no último aspecto, né? Então, quando a gente faz esse paralelo com o cenário anterior do que eu estou oferecendo, né? A gente acaba vendo que os primeiros 3 pilares aqui acaba que não fica muito claro para o candidato, né? E aí a gente precisa entender, né, que existem algumas questões simples e básicas que a gente pode fazer que não precisa de muito investimento, né? Então, eu vou dar um exemplo. Eu vejo muitos escritórios, empresas, enfim, que gostam de fazer o day off, né, no dia do aniversário. Tem muitas pessoas que gostam dessa oportunidade de, poxa, o dia do aniversário é realmente um dia especial. Lógico, às vezes ele quer ir para o trabalho porque ele quer estar com as pessoas que estão ali do lado, né, no dia a dia dele, mas às vezes ele quer fazer outras coisas, quer aproveitar para descansar, né, fazer aquela festinha bacana, enfim. Então, por que que a gente não pode oferecer, né, para algumas pessoas o day off no dia do aniversário? Poxa, é algo que às vezes pode não ter muito impacto se bem organizado dentro do escritório, e às vezes pode ser um diferencial, né? Poxa, quando você vai falar, vai fazer uma entrevista com um candidato, oi, Mariana, Oi, Bruno. Só para fazer um complemento aqui, uma colaboração. claro, Conversando com alguns profissionais, né, de escritórios, trouxeram justamente esse ponto, sabe? Que sentem falta de ter um acolhimento, um momento de confraternização, um feliz Dia das Mães, um café que seja mais elaborado, sabe? E por mais que tenha aí todas as questões trabalhistas, ok, enfim, mas essa aproximação, essa gestão de pessoal, sabe? Um café, algo do tipo, não é só uma agenda no final do ano para comemorar a passagem do ano, mas algo para reunir a família. Então, assim, é igual você trouxe, né? Talvez não tenha tanto impacto financeiro, mas isso para o pessoal que reflete também no profissional, né? exatamente, Mariana, muito bem colocado. Poxa, quem não gosta aí, né, é, no Dia das Mulheres, né, a gente presentear com flores, né? Ou no nosso aniversário, a gente chegar ali e ter ali algo especial. Às vezes é algo simples, é um parabéns, é um e-mail, né? Poxa vida, é algo super legal e algo que não vai custar, né? Fazer, às vezes, ali um espaço, realmente um café ali, mas assim, tirando qualquer coisa atrelado a temas do dia a dia da empresa, realmente para fins de confraternização, né? Eu já vi muitos pessoas que eu me relacionava que não saíam do lugar que estavam justamente porque o ambiente era gostoso, ainda que a parte financeira eles pudessem ganhar um pouco mais em outros escritórios. Lógico, né? Não estou falando que essa é a solução para você reduzir o custo com pessoas, porque obviamente que não é isso, né? Mas é uma forma de você manter boas pessoas dentro do teu escritório, né? Então, realmente super relevante. Pessoal, vão levantando, vão abrindo o microfone e vão falando, tá? Bem bacana aí a participação de todos. Acho que Sueli quer falar alguma coisa. Sim, sim, Bem interessante, né? Esses pontos, né, que a gente está levantando aqui. Então, e me faz, inclusive, lembrar e ter até esse ponto de comparação, né? Que realmente é o que acontece. Por exemplo, hoje, onde eu estou, no escritório em que eu estou, na equipe onde eu faço parte, a gente sente muito esse acolhimento, sabe? Então, comparado a lá atrás, anos e anos atrás, onde outros escritórios, outros lugares que eu já fiz parte, que a gente não tinha esse acolhimento tanto da equipe quanto da própria gestão do escritório em si, e onde eu estou hoje, eu vejo que realmente
é uma coisa de cultural também, né? Então, por exemplo, no escritório em que eu trabalho, a gente já sabe, Dia das Mulheres, Dia das Mães, dia do advogado, que inclusive até no dia do advogado a gente teve massagem, a gente teve uma mesa com várias guloseimas pra gente. Dia da mulher, a gente já sabe que vai ter alguma coisinha, a gente já vai preparada, a gente já vai arrumadinha, porque a gente já sabe que vai ter aquela coisa, aquele dia diferente pra gente. Dia das Mães, a cada ano o escritório se supera, a cada ano eles vêm fazendo uma coisa que é um ano superando o outro. E aniversário já é uma coisa assim cultural da gente. Por exemplo, aniversário de Sueli tal dia, ó, todo mundo já sabe que não é para levar almoço, não é para programar almoço fora, porque vai todo mundo sair para almoçar fora. Mesmo que leve 2 horas de almoço, ou até um pouquinho mais, mas já se organiza, porque já sabe que vai ter almoço fora com todo mundo. Já sabe que vai ter bolo, o financeiro já está ciente, a gente já sabe que vai ter alguma coisa especial e nunca decepciona. Então, assim, não é só remuneração, não é só benefício, porque é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? Não só na nossa casa, a gente deixa família, a gente deixa filhos, a gente passa muito tempo ali trabalhando, dando o nosso melhor. Então, esse acolhimento do escritório da empresa eu acho que é o ponto mais importante, né? Fazer a gente se sentir acolhido, fazer a gente se sentir importante ali. Então, é um ponto de comparação, eu até converso muito com o pessoal que eu falo, nossa, vocês não sabem como a gente está bem hoje, porque eu tenho um ponto de comparação com outros lugares onde eu já fiz parte. Então, por isso que eu digo assim, com toda certeza, esse acolhimento, ele é essencial, tanto para o estímulo para a gente sempre estar procurando dar o nosso melhor todos os dias, né? E é benéfico também para o próprio escritório, porque vai ter sempre um profissional ali se sentindo em casa, à vontade, acolhido e motivado. Então, eu acho que esse ponto que foi levantado, me atrevo a dizer que é o mais importante. E até a Muito questão legal, Sueli. da visão do escritório para fora, né? Isso projeta uma imagem positiva do escritório para a sociedade, né? Quando é bem falado. Exatamente, Mariana. E o quanto isso tem tido mais relevância, né? A gente está aí, o ESG aí para falar, né? O quanto os escritórios empresas, né? Poderiam aproveitar essa oportunidade para falar do que está sendo feito, boas práticas, enfim. E aí eu queria aproveitar o gancho, né? Do que a Sueli ali falou, enfim, fantástico. Existem algumas outras ações que a gente pode fazer, que às vezes até seria bom para o escritório, né, para a imagem dele perante os clientes, que a gente acaba não fazendo. Então, por exemplo, poxa, pessoa que trabalha comigo na controladoria jurídica fez a formação controller do FA. Gente, por que a gente não tem a prática dentro das nossas empresas e escritórios de divulgar isso no nosso site, fazer parabenizar, assim, sabe? Poxa, é bacana para a imagem do escritório, porque vai vendo, né, quantos profissionais que ali estão são qualificados e buscam sempre se aprimorar para atender melhor aos clientes, né? E quanto, enfim, mostra para a pessoa que está fazendo que realmente o que ela está fazendo sentido ali, não só para ela, mas também para o próprio escritório, própria empresa. A gente gosta disso, a gente sabe o quanto é puxado, né? Exatamente, Fá, exatamente. Hoje a gente sabe, né? Ou a gente deveria saber, né? Que o nosso time ele tem que ser cada vez mais multidisciplinar. A gente estava falando aqui antes, né? Do pessoal entrar, dos perfis diferentes. Então, a gente tem perfil mais técnico, perfil mais de gestão. A gente vai precisar de pessoas mais criativas, né? Gente, um escritório de advocacia, ele não se mantém só se você só olhar para a tua operação jurídica em si, do dia a dia, né? Se você não olhar também para outras atividades e áreas complementares, né? Então, é de suma importância.
E aí a gente falando mais sobre, aqui um ponto muito polêmico, né? Durante a pandemia, né, que tivemos aí durante um determinado tempo, exato, exatamente isso aí. São mentes diferentes que vão se complementar para chegar num resultado melhor, né? Fantástico. E aí a gente falando sobre o período da pandemia em que escritórios, seja de pequeno, médio ou grande porte, né, tiveram que de um dia para o outro colocar toda a sua operação para trabalhar home office. Todo mundo falava que era um movimento que pós-pandemia poderia se manter, enfim. Hoje em dia a gente vê um pouco que isso vem um pouco na contramão, né? A gente tem de um lado candidatos que muitos deles, né, trouxe um dado aqui de um estudo que a gente fez, 78% das pessoas gostariam de trabalhar home office, se não 100%, ao menos alguns dias, né, da semana. E de outro lado, a gente tem muitos escritórios e muitas empresas que acabam não aderindo a isso, né? Quando, na verdade, lembra que a gente falou do pilar da qualidade de vida, que é um dos pilares mais destacados pelos profissionais, o home office às vezes pode ajudar, né, na qualidade de vida. Por óbvio que aqui é preciso muito se analisar o modelo de cada negócio, né? Se você tem um profissional que ele é responsável por atendimento presencial, né? Porque tem sempre cliente lá no escritório, é óbvio que dificulta, né? Para você executar aqui um trabalho home office. Exato, Gleice. A gente vê aqui, quando a gente vai fazer divulgação na LexNautas de vagas home office e vagas presenciais, vaga home office acaba tendo 10 vezes mais candidatos e candidatos qualificados. Comentava antes também que muitas vezes acontece de um candidato que está trabalhando, mas ele está buscando outra oportunidade home office, e ele está trabalhando 100% presencial, né? Candidatos super qualificados que você vai conversar, primeira pergunta deles é, tem a possibilidade de ao menos trabalhar híbrido? Quando você fala não, você não consegue desenvolver, né, a conversa. Então, realmente é um ponto que a gente deveria olhar, né, do porquê, às vezes, né, se eu quero tanto, se o meu modelo de negócio não há necessidade, se a minha preocupação é as pessoas estarem trabalhando, será que eu não tenho algum problema de gestão aqui, né? Será que eu não tenho algum problema com relação aos controles, né? Será que eu não tenho algum problema com relação às informações que são apropriadas, né? Então, são pontos que a gente precisa refletir. E aí, muitos candidatos me procuram e comentam que, poxa, né, não estou conseguindo, não tenho experiência ainda na área jurídica, não estou conseguindo me recolocar, e realmente a quantidade de vagas, né, para quem não tem experiência, ela é muito inferior. Às vezes a pessoa chega, o escritório chega para conversar comigo e fala, poxa, não precisa ter experiência. Aí quando você começa a fazer o recrutamento e acaba olhando mais para a questão comportamental, né, e não tanto para o currículo, quando você manda a pessoa sem experiência, não, pelo menos um ano, né, ter trabalhado ali em escritórios, às vezes uma forma de você criar um programa de incentivo financeiro, né, para dentro do teu corpo, é você criar aí algumas funções ou algumas oportunidades em que você vai colocar, né, algumas pessoas que talvez não tenham experiência para você trabalhar, né? E aí é um ponto que a gente pode mencionar, né, que as pessoas que não têm experiência no jurídico, em regra, eles têm uma remuneração pretendida 20% inferior àqueles que já têm alguma experiência, ainda que profissionais júnior, né? Então, é um ponto para a gente se analisar. Poxa, a gente tem aquela máxima que a gente fala, né? É o contrato pelo currículo e demito pelo comportamento, né? Então, a gente tem que ter essa análise também. Será que eu não consigo criar um programa de trainee, né? Dentro do meu escritório, de forma simplificada, para que eu possa dar oportunidade para quem ainda não tem experiência, né? E aí, a gente... Oi, Sueli, pode abrir o microfone e conversar aí. Não, tá, assim, é muito interessante, sabe, hoje, porque eu venho me dando me traz várias lembranças de tudo que eu já vivi, da minha vivência em
em escritórios ou até em processos seletivos, né? Então, alguns pontos que você mencionou me traz justamente essa lembrança, né? Principalmente em relação à experiência, né? E uma coisa que você falou lá na frente, no início do slide, que às vezes o candidato ele vem com um currículo excepcional, mas às vezes falta aquela expertise, né? Aquela coisa que é de fato o que o escritório precisa, né? E foi uma coisa que eu sentia muito, e foi inclusive um dos meus receios quando foi, inclusive, até para eu entrar no escritório, quando eu me candidatei no escritório em que eu estava, né? Porque eu já vim de uma área jurídica, mas de uma área jurídica diferente dessa que eu estou hoje, que eu estou atuando hoje, da controladoria que eu estou hoje. Então, o meu receio, a minha preocupação era justamente essa. Eu vou ser avaliada primeiramente pelo meu currículo, então para a vaga talvez não seja suficiente, porque para o setor tributário é um setor totalmente diferente do que eu trabalhava, área civil, área trabalhista, enfim. Então, o que eu estou apresentando primeiramente é meu currículo, né? Então, será que quem vai me avaliar vai ter essa visão, vai ter esse tino de saber olhar, saber avaliar o candidato além do currículo, né? Além daquele papel, né? Então, eu acho que são poucos os gestores ou avaliadores que têm essa visão, né? De saber avaliar o candidato ou a pessoa através daquele papel, né? Do que ela está apresentando ali. Então, é isso que eu queria falar só. Bem legal, Sueli. E isso que você traz, vem à minha cabeça dois lados, né? Um deles é que um recrutador, em regra, o primeiro contato que ele tem com o currículo, em 10 segundos ele vai decidir se ele vai passar para uma próxima etapa ou não, né? Então, realmente, a análise do recrutador ela é muito rápida, né? Em um primeiro momento. Segundo ponto que me chama a atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês é que quando a gente fala, né, quando um escritório, um recrutador desenha os requisitos da vaga, a gente percebe que o candidato, em regra, ele não precisa preencher 100% dos requisitos da vaga. Os candidatos que são contratados nas vagas, em regra, eles preenchem 70% dos requisitos. E aí, esse é um dado que a gente tem dentro da LexNautas, e esse é um dado que a gente tem de mercado, estudos feitos pelo próprio LinkedIn, né, traziam isso. Então, o que isso nos traz? O que esses dados com a informação que você nos passou nos traz? Os recrutadores, é preciso fazer uma reflexão de quando você vai desenhar o perfil que você precisa, de quais aspectos da tua vaga você não abre mão, do que é negociável, né? E o que você não quer de perfil de pessoa ou perfil de profissional, né? Quando você tem isso de forma clara, você acaba minimizando esse risco de, às vezes, você perder um candidato que seria excelente, mas que talvez não tivesse aquele requisito, que para você talvez não seja tão essencial assim, né? Hoje, quando a gente vai fazer o primeiro bate-papo com o escritório que contrata a LexNautas, no final da nossa entrevista com o escritório, a gente traz essas 3 perguntas. O que você não abre mão, o que você pode negociar e flexibilizar, e o que você não quer. Isso nos dá muitas condições de não perder, às vezes, aquele candidato que, né, é bom, enfim, que a gente poderia aproveitar. E, obviamente, que isso é aí, né, isso falando do lado do recrutador. Mas falando do lado do candidato, o candidato que está participando do processo, né, o ideal é que também ele tenha essa visão de quando ele vai construir o currículo dele, ele entender a melhor forma de construir o seu currículo para aquela vaga, né? O que a gente vê hoje é que muitos candidatos constroem um currículo e mandam para vagas completamente diferentes. Vou dar um exemplo. Recentemente a gente estava
recrutando para um escritório do interior do Paraná, vaga para secretariado executivo, né, para trabalhar dentro do escritório. Aí veio uma pessoa e me mandou o currículo, legal, vou olhar o currículo. Quando eu fui olhar o currículo, todo o currículo dela dizia que ela estava buscando uma vaga na área de marketing. Quando eu fui perguntar para ela, tá, mas assim, né, você quer marketing, secretariado executivo? Não, não, não. Eu sei que a minha trajetória em marketing vai me ajudar, né, nessa função de secretariado executivo. Mas não é essa a questão. A questão é que todo o currículo dela estava direcionada dizendo que ela tinha expectativa de trabalhar com marketing. Então, tem esses dois lados, né, que a gente precisa avaliar. Mas, realmente, se a gente não tiver cuidado no processo, às vezes a gente pode perder candidatos bons aí porque a gente fez uma leitura dinâmica, ou porque o currículo não estava bem construído, ou porque a gente, quanto recrutador, não tinha clareza do que para a gente era essencial, né? Eu fiquei super feliz porque é, foi uma aposta, né? E até hoje, assim, eu busco sempre não decepcionar e mostrar que valeu a pena a aposta. E é aquela coisa também que já, inclusive, já foi até mencionado aqui, né? A questão de valores, né? Foi onde eu queria estar, porque assim, eu sei que eu vou ser avaliada, mas eu também procuro avaliar onde eu estou me candidatando, né? Então, eu eu acho importante também, inclusive, para o candidato, né? Você vai se candidatar para a vaga em tal empresa, então busque saber os valores daquela empresa, busque saber onde você está querendo entrar, qual equipe você está querendo fazer parte, se você realmente se identifica com aquela cultura, com aquele ambiente, com aquelas pessoas, né? Então, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que foi o match perfeito. Eu, pelo menos, acho, tá, Gleice? Eu acho, assim, eu sou muito fã do escritório onde eu trabalho, sou muito fã da minha equipe, eu sou muito feliz ali, tanto em relação à cultura organizacional do lugar, porque eu vejo que muita coisa que é mencionado aqui, a gente tenta trazer lá também. Então, foi uma aposta, foi um match perfeito, né? Deu super certo. Deu super certo. E eu acho que foi traz muito dessa visão que você levantou aqui agora com a gente também. Que legal, Célia, fantástico. Para quem contrata, para quem recruta, isso também, né? Um depoimento como esse realmente é muito bacana, né? Com certeza a Gleice ali ficou super feliz, né? Porque no fim do dia é isso, né? Sobre pessoas, sobre relação, sobre expectativas, né? Oi, Gleice. Exatamente, Bruno. E eu me lembro assim, eu geralmente faço a seleção de todos os candidatos. Eu me envolvo no processo seletivo. Faço a entrevista com esse feeling, né? Com esse olhar aí que você pontuou. E aí, Sueli, eu gostei dela já desde o currículo. Eu nem sabia que tinha sido uma aposta dela, né? Mas a forma como ela colocou no currículo, que a gente avalia não só o currículo, mas até a ligação quando você vai marcar a entrevista. Então, ali você já está selecionando. Aí eu observo se a pessoa é desenrolada, se pergunta o endereço. Então, coisas pequenininhas que para mim é importante e que vai me dar um norte da desenvoltura do candidato, eu já começo a visualizar antes. Isso ele se me surpreendeu em vários aspectos, né? Inclusive, ela já chegou contando toda a história do escritório, né? Contando várias coisas. Isso me encantou, porque ela realmente se envolveu no processo. E ela é essa pessoa aí que vocês estão vendo, né? Uma excelente profissional e que me dá muito orgulho. E me dá muito orgulho de dizer que fui eu, né, praticamente ali que abri as portas e disse: vem, que eu te quero para o meu time, não abro mão de você. E aí esse casamento já dura alguns anos e a gente vai aprendendo, evoluindo juntas, fazendo o escritório acontecer, a controladoria ser cada vez melhor, e é isso. Então a felicidade também é nossa. Bem legal. Essa fala que a Gleice fez, né, a interação por telefone também, né,
fez parte do processo de avaliação, o Luiz também comentou sobre isso, né, que o candidato tem que mostrar interesse desde o primeiro contato. A gente tem que entender que toda interação realizada entre candidato e recrutador está sendo avaliada, né? Tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, realmente, como você responde, né? Como você interage, enfim. Então, isso é bem bacana. E aí, a Jamile trouxe uma questão ali, né? Sobre o recrutamento depender do momento em que a empresa ou o escritório está. E aí, falando aqui sobre mais ou menos experiência do candidato, né? E aquela necessidade da urgência no momento. É realmente isso, Jamile. Na verdade, você contratar, né, um profissional mais pronto, digamos assim, ou não, vai depender muito do momento que você está e para a vaga que você está. Tem algumas vagas que realmente você não tem como abrir, né, para pessoas que não têm a experiência. Então, às vezes, você precisa realmente ter alguém que já tenha expertise, que vai ter aquela autonomia, né, para trabalhar desde já. Recentemente, um escritório me procurou e a gente estava batendo um papo, enfim, ele estava com algumas dúvidas sobre, poxa, quem que eu vou contratar, né? Será que eu contrato alguém com experiência, alguém sem experiência, enfim. O que eu comentei com ele foi exatamente isso. Falei, poxa, você tem que olhar para dentro da tua operação, você tem que olhar para dentro do teu momento e você tem que entender o que você está precisando. Você precisa de alguém que, com autonomia técnica, para atuar desde já, independente da atividade. Se a tua resposta for sim, você precisa contratar alguém com experiência. Você tem tempo para treinar, para preparar essa pessoa, você quer moldar ela do jeito que você entende melhor? Legal, então você vai precisar contratar alguém com menos experiência. Então, é muito uma análise de cada negócio e cada momento que a gente está dentro da nossa empresa, né? Enfim, aqui eu gosto, eu sou muito... gosto muito de contar o que a gente vê aqui no dia a dia, né? Aqui na Alex Nautas, a gente... graças a Deus, graças a muitos parceiros bacanas que a gente vem crescendo muito com relação a vagas, né? E eu precisava contratar alguém para nos ajudar no recrutamento, para a gente continuar mantendo a qualidade do serviço que a gente faz, né? É um boom, um crescimento. Obviamente que eu não tinha condição de contratar alguém que não tinha experiência naquele momento. Não dava para preparar e trabalhar essa pessoa, né? Então, você busca alguém com mais experiência. Então, faz super sentido isso, Jamile. E aí, né, trazer aqui um pouco para vocês do que normalmente os candidatos reclamam quando a gente fala de processo seletivo, processo de recrutamento. Então, normalmente eles vão reclamar que a vaga não tem informação, né? Ou pouca informação ali disponível. Às vezes vão reclamar que não tem, né, a questão da remuneração, que às vezes é preciso avaliar também a estratégia da empresa, se faz sentido ou não divulgar naquele momento. Vão reclamar que às vezes a atividade não está muito clara, né? Processo seletivo longo, né? Processo de recrutamento e seleção longo. Não é bom para o candidato, não é bom para a empresa, né? Não sabem a finalidade dos testes, então a gente vê aí alguns processos que têm 5, 6, 7 testes, que às vezes nem vai ser utilizado para avaliar o candidato, se ele é bom para aquela vaga ou não, né? E aí, é importante que a gente deixe isso claro, né? Não recebem retorno ou feedback, e aqui é importante, pessoal, que a gente entenda a diferença entre retorno ou feedback, né? Quando a gente fala de retorno, para mim, todo candidato que participa do processo de recrutamento e seleção, ele merece retorno. E o retorno é, ao menos, saber se a vaga está aberta ou não está aberta, né? E o feedback é diferente. Obviamente que o feedback, você não tem como dar um feedback personalizado para todo mundo que participa do seu processo de recrutamento e seleção. Lógico que não, né? Você vai dar o teu feedback, né? Ao menos para aqueles que chegaram nas etapas finais, né? E aí, por isso que eu também, aqui na Alex Nautas, a gente é muito criterioso com relação a quem a gente vai chamar para uma entrevista, para quem a gente vai aplicar os testes,
Porque a gente tem como princípio, todo mundo que a gente faz investir tempo no processo, a gente tem que dar um feedback, né? A gente tem que dar alguma informação. Então, todo mundo que participa das nossas entrevistas, a gente dá um retorno, né? A gente fala, né, que foi preenchido por outro candidato. Por óbvio, às vezes, você tem 2 candidatos super bons, mas no fim do dia, quando foi a conversa com o gestor, né, bateu aqui mais um alinhamento, uma empatia entre um candidato e o gestor. O outro, você não vai ter como efetivamente dar no detalhe que foi pela experiência, foi X, foi Y, Z. Você dá um retorno que outro candidato teve ali maior sinergia quando foi conversar com o recrutador. E que está tudo bem, né? Então, esses são aspectos. Se os candidatos reclamam, né? Por que a gente não pode olhar para dentro do nosso processo e melhorar isso, né? E aí, chegando já no final do nosso bate-papo, né? Eu destaquei aqui algumas boas práticas, né? Consolidando tudo que a gente falou aqui hoje, dos problemas que a gente identifica, das reclamações dos candidatos. O que é bacana aqui, né? Se vocês vão contratar alguém, começar a aplicar, e isso vocês podem fazer a partir de amanhã, né? Não é algo que você precisa de um grande investimento. Então, primeiro de tudo, é tornar a sua vaga atrativa, né? A gente falou, deu o exemplo do day off, do dia do aniversário, enfim. Como que você está criando a descrição da sua vaga, né? Você está deixando ela atrativa? Você está deixando ela clara sobre quem você quer para a tua empresa, né? Eu não sei, né, se todo mundo aí já utilizou o ChatGPT, né? Ferramenta gratuita, que você pode criar conta e utilizar. Você pode pegar várias informações da sua vaga, joga no chat, pede ajuda para ele, pede para ele te dar sugestão, como deixar aquilo mais claro, como deixar a tua vaga mais atrativa. Óbvio que você não vai necessariamente pegar aquilo, copiar e colar e jogar para divulgar nas suas redes, mas pelo menos vai te dar um norte, que ajuda ali também a vencer um bloqueio criativo, né? Um processo seletivo mais ágil, lembrando que aqui a gente não está falando de um processo seletivo rápido, em 1, 2 dias, não necessariamente isso, né? Mas você definir apenas etapas necessárias para o teu processo, né? E se você está com a necessidade de contratar, né? Tente dedicar, separar tempo na sua agenda para efetivamente analisar os candidatos, né? Dar andamento àqueles testes que você precisa fazer. Retorno ao feedback, né? Tentem aí se organizar para dar retorno, algumas formas de avisar os candidatos que o processo seletivo foi encerrado, né? Aqui eu já coloco à disposição a LexNautas, a gente tem a plataforma, que para utilizar a plataforma é gratuito, né? Qualquer escritório ou empresa pode entrar e divulgar a sua vaga, e a partir do momento que você encerra a vaga, você pode encerrar lá, todos os candidatos sabem que o processo de recrutamento e seleção foi encerrado, né? Aqui está o retorno dele, ele não vai ficar com aquela alta expectativa. Feedback, se você selecionou para a tua vaga 2 ou 3 candidatos que você foi entrevistar e depois contratou só um, manda uma mensagem um pouquinho mais personalizada ali, se não tem tempo de ligar, manda por WhatsApp mesmo, olha, não foi selecionado, né, XYZ por conta disso, mas teremos outras oportunidades. Vai, né, divulgar a sua vaga, deixa claro para o candidato desde já qual é o caminho, quais são as etapas do teu processo de recrutamento e por que você vai fazer aquelas etapas, né? Um canal para dúvida dos candidatos, né? Enfim, Bruno, não vou deixar lá meu WhatsApp para todo mundo mandar mensagem, tá bom. Então, cria a tua vaga, cria lá em algum local, perguntas frequentes, né? O que normalmente os candidatos perguntam no teu processo de recrutamento e seleção, deixa isso visível para todos os candidatos, né? E aqui a questão da transparência é super importante, né? Se você não vai prosseguir com aquele candidato, por que não falar para ele? Eu já vi situações que aconteceram aqui comigo, enfim, né, com empresas que eu conversei, que ela não queria aquele candidato no processo de recrutamento e seleção, e quando ela ia marcar o candidato na nossa plataforma como não selecionado, ela não queria que o candidato fosse notificado, né? Não queria que o candidato soubesse que não foi selecionado, mas por quê, né? Se você realmente não vai aproveitar ele para o processo, transparência ela é importante, né?
Exatamente, Mariana. Empresas são feitas de pessoas, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Perfeito. Olha, eu ia terminar aqui o bate-papo, a apresentação, eu não tinha uma frase para fechar, então veio muito bem. Veio na hora certa, Mariana. Show de bola. E aí, pessoal, aqui estão os meus contatos, tá? Contatos da Alex Nautas, meu e-mail, nosso site, né? Meu LinkedIn. Aqui também tem um Instagram novo que eu criei ontem, da Alex Talks. Então, quem quiser seguir, vai ser legal, dá uma força. Semana que vem, a gente já está movimentando essa semana que vem vamos movimentar muito mais, tá bom? E é isso. Queria agradecer aí por todo mundo que acompanhou, né? Por quem aí contribuiu. Foi muito gostoso estar hoje aqui durante essa 1 hora, né? Batendo esse papo e falando de um assunto que eu particularmente gosto muito. Espero que para vocês tenha sido bacana também. Foi maravilhoso, nem senti a hora passar, Bruno. Obrigada novamente. Eu vou encerrar a gravação, porque os pós-créditos é melhor ainda. Então, quem não veio ao vivo vai ficar sem os pós-créditos. Eu vou encerrar aqui só um Sensacional. minutinho. Larissa, pode abrir aí também o microfone e fica à vontade.